Olá, gurias, tudo bem? Iniciando mais um Gurias Podcast, hoje por aqui, depois de alguns dias, né? Como eu comentei com algumas que me perguntaram se o Gurias ia seguir, tá seguindo, né? Estamos aqui hoje para gravar uma nova conversa, uma nova entrevista. Temos hoje aqui presente com nós a Tati Alcântara, né? Uma empresária nossa da cidade aqui, da Toda Bonita. Então a gente vai ter uma conversa bem legal e saber um pouquinho da história dessa guria, né? Pelo que a gente conversou já e pelo que eu acompanhei nas redes lá. Uma história muito inspiradora, muito emocionante, muito, né? Que motiva a todas que querem seguir esse caminho de criar sua marca, de criar o seu produto, né? De ter a sua imagem como referência, né? À frente da sua marca. Então a Tati, ela vem para nos contar um pouquinho dessa história e inspirar essas gurias que querem seguir essa linha. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Aline. É uma grande honra, uma grande alegria para mim estar aqui, né, contando um pouco da minha história e trazendo para vocês. Então, estou muito feliz pelo convite. Ela estava me dizendo que ela está um pouco nervosa, um pouco ansiosa, que nem eu disse para ela. É tranquila, é uma conversa. Sim. Né, é uma conversa em torno do chimarrão. Gurias Podcast é isso, é uma conversa em torno do chimarrão, pra gente, né, ouvir um pouco da história das gurias que são referências. Hoje tu é referência no teu nicho, no teu ramo, né? E quantas aqui vão estar te acompanhando e te assistindo e sabendo um pouco da tua história. Né, é o que a gente costuma falar antes, né, de começar a entrevista. A história de vocês tem muito valor, é vista com muito respeito, com muita sensibilidade por nós. Ela é muito cuidada, né, em tudo que a gente for publicar, em tudo que a gente for escrever. Né, e é um prazer te receber aqui. Vamos iniciar então. Vamos. Conta um pouquinho lá pra mim, lá da tua infância, né? Tu não é natural de São Borja, né, Tati? Não, eu sou de São Nicolau, sou natural de São Nicolau. Eu morava lá com os meus pais, só que aconteceu que, né, que meus pais eles vieram falecer bem cedo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 13 anos, ela teve um câncer, né, e passou 9 meses em tratamento, mas acabou que veio a falecer. Então, assim, foi uma parte, minha infância foi bem tranquila, morava eu, o pai e a mãe, né, tenho os irmãos por parte de mãe e por parte de pai, mas de outros casamentos, e eles se uniram e nasceu a Tati. Dessa união nasceu a Tati, como diz os ditados gaúchos, a rapa do tacho. Sim, e tu viveu lá em São Nicolau durante a tua infância. Isso, toda a minha infância, né? É uma vida simples, né? Mas foi muito feliz lá, sim, tinha bastante amigos, a gente se divertia, brincava bastante. Aí, né, veio acontecer na minha adolescência que eu perdi a mãe, ficou eu e o pai. Claro. Eu e o pai, tinha uma irmã minha também por parte de mãe que morava lá conosco, que ela trabalhava na cidade, e a gente tinha essa ligação, né? Então, em 2005, meu pai veio adoecer e acabou falecendo também, né? Olha, então 4 anos depois. 5 anos depois em 2000, eu tinha 18 já. Aí veio a falecer o meu pai, que foi uma parte bem difícil também, né? Sim, imagina. Aí acabei vindo em São Borja, para São Borja, a convite da minha prima, Marta, né? Até eu trabalhei com ela, Marta, da Marta Ferragem. E ela me trouxe para morar para São Borja. E eu adotei essa cidade que me acolheu, que me acolhe, né? Hoje como minha, hoje tenho, né, os meus filhos. Claro, já aqui. são samborgenses. Já são também. samborgenses, né? E a Marta, ela era prima da tua mãe. Prima da mãe, isso. E sempre teve uma ligação muito próxima a ti. Isso, sempre foi. Na verdade, desculpa, ela é minha prima. Ela é tua prima? Ela é minha prima, desculpa. Ela é minha prima irmã, isso. Confundi. E sempre foi muito próxima de nós. Na verdade, eu sempre tive ela mesmo como uma segunda mãe. Porque ser sempre muito próxima, sempre estava lá em casa, sempre me levava para casa dela, sempre cuidou de mim nesse sentido. Me levava na igreja, sabe? Aí ela veio morar para cá em 2000, que dela tem o estabelecimento dela desde 2000 aqui. Claro. E a gente se visitava, ela ia em São Nicolau, tudo, sabe? Aí quando o pai faleceu, ela foi no enterro mesmo do meu pai. E ela disse, Tati, a gente conversou com o Antônio e a gente queria te levar para te estudar. Eu tinha terminado o ensino médio. Vamos estudar, vamos lá trabalhar conosco para te não ficar aqui, né? E aí a Tati veio. Minha irmã foi para São Luís, a minha irmã que morava lá também foi para São Luís morar com as outras irmãs e trabalhar lá, no caso, né? Uhum. E a Tati veio parar em São Borja. Até na época, eu lembro assim, eu não sei como que eu aceitei vir assim. Mas eu creio que foi um propósito de Deus mesmo, né? Que era para eu estar aqui hoje, que era para eu viver aqui. Mas tu tinha muita confiança na Marta, Sim, com certeza. Tinha aquele carinho. Aquele cuidado, porque como já não tinha mais a mãe,
tinha aquela necessidade. E uma coisa que eu lembro... Uma referência feminina, né? Isso. E uma coisa assim que eu lembro de sonho que eu tinha nessa época era o sonho de ter uma família. Então, assim, eu lembro que dos sonhos que eu imaginava na minha infância e a minha adolescência, era eu em casa e era uma casa pintada. Porque como eu venho de uma família muito humilde, a minha casa não tinha nem reboco e nem pintura. Então, assim, o meu sonho era ter uma casinha pintada e uma família. E eu imaginava 2 filhos em roda de mim. E eu disse, eu vim pra São Borja em busca disso, eu acredito, porque eu cheguei aqui em 2005. Na época tu tinha 18 anos. 18. E com 19, eu já fui morar com meu esposo. A gente se encontrou, então foi muito rápido. Deu 1 ano morando com a Marta. E depois eu já fui pra nossa... A gente alugou uma casinha. O Edivaldo, ele já trabalhava com ela ali na loja? Já. Vocês se conheceram ali, então? Ele é de São Nicolau também. Ah, ele é de São Nicolau. Porque como a Marta veio de lá, de São Nicolau, ele veio pra estudar e pra trabalhar com a Marta. E ele morava, inclusive, na loja, numa peça da loja ali. E aí eu vim, eu já conhecia ele, já conhecia a família dele, já era... Bom, as minhas cunhadas são minhas amigas de infância. Porque elas são de idades parecidas comigo. Contigo. E ele é 5 anos mais velho. Então ele estava aqui desde 2000, eu tinha 13 na época, ele tinha 18, ele é 5 anos mais velho que eu. E a gente se encontrou aqui em São Borja, os conterrâneos, e acabamos ficando juntos. Que interessante. E eu creio que Deus abençoou, porque eu disse, eu estava em busca de uma família, eu sabia que era o que eu precisava. Um companheiro para enfrentar a vida, porque mesmo com todo o apoio e suporte da Marta, eu sabia que eu precisava encarar a vida e construir a tua família. Construir minha família. Eu precisava. Tanto que eu comecei a faculdade, fiz cursinho, comecei a faculdade e acabei desistindo, porque eu não conseguia focar. E daí logo nasceu a Giovana, né? Que idade você tinha quando tu foi mãe da Giovana? Eu ganhei ela, faltava 1 semana pra mim fazer... Não, 19 dias pra eu fazer 20 anos. Tipo assim, a gente foi morar junto e eu já engravidei. Já engravidou. Foi muito rápido. E hoje eu agradeço. Hoje Sim, eu disse ela assim, na época, companheira, né? Foi meu porto seguro, assim, foi ter a Giovana, embora muito nova, foi assim o que me fez olhar pra vida com outro olhar, assim. Tomar aquela responsabilidade. Exatamente, ti, né? crescer. Eu cresci, eu amadureci ali no momento que eu tive ela. Então, assim, foi preciso encarar a vida de outro jeito, sabe? Foi preciso me reerguer e olhar pra ela e buscar força, sabe? Porque, assim, a falta dos meus pais mexia muito comigo, né? Tinha aquela falta de presença deles, de cuidado. Então, assim, porque pai e mãe é pai e mãe, né? Eu acho que é um só. É um pai, é uma mãe. Depois que eles forem, fica a gente, né? Exatamente. Foram as nossas raízes e fica nós como sementes. E a gente tem que, né, frutificar. E daí veio a Giovana, que foi o primeiro, assim. E veio, assim, de uma forma que nem eu digo, foi um presente de Deus. Porque numa noite em que eu tava cuidando do meu pai ficou cadeirante. E eu cuidava dele, trocava fralda. Então, com 18 anos, era uma barra bem difícil, sabe? Imagina. No meio da tua juventude ali, né? Aí, ali, eu lembro que numa das noites em que ele custava dormir, era bem difícil, sabe? Teve uma noite que eu fiz um pedido pra Deus. E eu disse assim, não me deixa ficar sozinha, Deus. Eu lembro como se fosse hoje, assim, numa noite lá, em que o pai não dormia, ele chorava, ele pedia pra ir pra casa, ele alucinava bastante, sabe? Por causa do derrame que ele teve, ele ficou bem esquecido. E que idade que ele tinha já? Tinha na 72 época? já. Ele já era vozinho. Já era, ele me ganhou, a mãe ganhou quando ele tinha 55. Imagina. Ele já era senhor, assim. Uhum. Então, assim... Mas tu devia ser o xodó dele também, né? Imagina. Sim, era a mimosa. A mais nova, no caso, né? A filha mais nova. Então, eu lembro bem que eu pedi pra Deus, não me deixe sozinha. E daí eu vim pra São Borja, né? Com o apoio da Marta, com o apoio da família da Marta. E daí logo fui ter a minha família. Então, assim, eu vi cuidado de Deus ali mesmo, sabe? Hoje eu disse assim, Deus restituiu aquilo que eu pedi, assim. Eu pedi família, eu pedi pra Deus, não quero ficar sozinha. E aconteceu. Olha e hoje eu olho pra eles e digo assim, é presente de Deus, com certeza. E quando tu conheceu o teu marido, tu sentiu que ele também queria constituir uma família, que ele queria... Na verdade, a gente começou assim, foi muito rápido, sabe? A gente começou a namorar, na verdade a gente já se conhecia, só nunca tínhamos namorado, não tinha aquele contato. Ele era um fetiche, digamos assim, meu, da minha adolescência. Eu olhava pra ele...
quando ele tinha, tipo, aquele seus rapaz 18, mais velho. aquele rapaz mais velho, e eu tinha meus 13, e eu lembro que eu falava pra minha hoje sogra, eu dizia assim, eu ainda vou ficar com teu filho. E eu falo, só que eu falava brincando, né? E ela disse assim, não, meu filho nunca vai querer você. Ela dizia, porque você é uma cria preguiçosa. Meu filho nunca vai ficar com você, Tati. A Tuta nunca vai querer ficar aqui. O apelido dele é Tuta, no caso, né? E tu sabe que veio eu chegar em São Borja, ele me acolheu muito bem quando eu cheguei em São Borja, como a gente já conhecia, ele sabia que meu pai recente tinha falecido, então ele foi muito meu amigo. Ele te acolheu com carinho. Isso, ele disse, conta comigo, Tati, a gente tá aqui no que tu precisar, eu conheço bem a cidade, etc. E ali a gente começou a trocar mensagens, na época não era nem WhatsApp, era o SMS ainda. Isso, SMS. Aí começou a trocar mensagem. E aconteceu da gente vir a ficar junto. E daí foi tudo muito rápido. Olha só. E aconteceu. Aí vocês namoraram uns meses. Aí a gente namorou uns meses e daí ele precisava de uma casa, porque a Marta estava construindo a outra parte da loja. Então ele precisava alugar uma casa. E eu queria ir junto, porque a gente tava tão ligado, pra te ter ideia, eu ia só dormir na Marta. A gente ficava, eu saía do trabalho, almoçava com ele, que era do lado, né, as peças que ele ficava. Então, assim, eu me liguei muito nele. Me apegou nele com muita força. Com muita força. Eu disse assim, tu foi, assim, o porto seguro que Deus colocou ali pra mim. Então, assim, eu quis, daí surgiu a ideia da casa, de alugar uma casa, eu fui junto com ele. E daí eu disse, tem umas coisas que era da mãe, que estavam guardadas na minha casa em São Nicolau, porque eu não tinha vendido ainda a casinha lá do pai. Sim. E daí ele disse, eu tenho isso. Daí eu disse, então vamos juntar e vamos morar junto. E daí, então vamos. Tipo assim, não foi um casamento que aconteceu. Claro. Assim, e daí logo, isso foi em julho, em setembro, eu já descobri a gravidez da Giovana. Então, tipo assim, eu já tava, foi bem. Eu acredito que eu engravidei ali naqueles dias. Só que assim, a minha falta, eu fui perceber mesmo, porque dois meses depois que daí não veio a menstruação, e daí fui fazer o exame e deu. E deu positivo. Que ano foi isso? Foi 2006. Olha julho, só. Em setembro de 2006 eu descobri que tava grávida da Gi. E eu lembro assim que eu tinha medo de contar pra ele, porque eu disse, agora vai ficar bravo. Sim, ele tá construindo a casa dele. Tipo assim, não, e na verdade a gente foi morar numa casinha alugada. A gente, assim, na verdade o casal emprestou pra nós, nos pagava luz e água. Era uma casinha assim muito pequena, com 2 cômodos e um banheiro. Tipo, era só pro casal, não era pra filho. E eu lembro que eu fui contar pra ele assim, e eu disse, agora, meu Deus. E eu falei pra ele, daí até uma pessoa tinha me perguntado, tu não quer abortar? Eu lembro que a pessoa perguntou, e eu disse, não. Tá, mas e se ele não quiser? Eu lembro disso, sabe? E eu perguntei pra ele o que ele achava de eu estar grávida, ou o que, né? E ele disse assim, olha, conta comigo, nós estamos juntos. Eu lembro assim que aquilo tirou aquele alívio. E imagina a primeira filha, a mulher, e amou a Giovana desde o instante em que soube que eu tava grávida, assim. Ele surpreendeu todo mundo, surpreendeu minha família, porque pensavam que ele não queria nada sério comigo. Porque, tipo assim, como ele tinha 23 anos na época, e ainda não tinha namorado ninguém sério, não tinha assumido nenhum relacionamento, parecia que não ia ir pra frente. Mas não, ele surpreendeu todo mundo, assim. E daí logo, em 2008, eu vendi a casinha do pai, que deu pra comprar metade do terreno daqui, porque era uma casinha bem simples. Sim. E a gente foi construir. Daí a gente trabalhava os dois na Marta, e a gente financiou pela Caixa. E construímos em 2018, nós já estávamos na nossa casa própria. E aí vocês começaram a história de vocês na casa de vocês, que hoje vocês moram. Isso, ali onde a gente mora, ali no Passo. Que joia, Tati. Que legal. E aí, nesse momento, vocês já seguiam a religião evangélica? Eu sim, ele não. Ele não vai. Ele não. Tu segue desde a infância, desde a juventude. Desde com a Marta, na verdade. Comecei com a Marta lá em São Nicolau. Minha mãe faleceu. E daí que eu entrei mesmo, porque eu tive uma depressão muito grande depois que minha mãe faleceu. Senti até vontade de tirar minha vida, assim. Foi muito... É que me pegou de um jeito chocante, assim. Muito pequena ainda. Eu era guria, né? Bem guria. E não tinha noção. Quando ela adoeceu, eu não tinha noção de que seria pra morte. A gente não espera, na verdade. Achou que seria uma doença que daria pra tratar, eu não ia se recuperar. Não tinha. De repente, as minhas irmãs tinham essa noção de se preparar. Eu não. Ela tá em tratamento em São Luís Gonzaga. E quando ela faleceu, fazia 2 semanas que eu não via ela.
Então, assim, foi muito forte pra mim, porque me pegou, assim, eu dentro da escola, me chamaram. Então, assim, aí que eu entrei pra igreja, fui na igreja mesmo, e buscar lá... força, buscar um porque eu precisava. E Deus me pegou, assim, de um jeito, me deu força, porque eu não entrava numa peça escura. Eu tive uma depressão bem forte mesmo. Então, assim, foi algo que veio pra me fortalecer. Mexeu com o teu emocional e foi a tua religião, a tua fé que e daí eu me apeguei em Deus e foi o que me deixou seguir, né? Porque eu acho que eu não teria conseguido sozinha, assim. Imagina. Aí depois o pai veio adoecer e eu acabei me afastando. Não parei esse tempo de ir na igreja. Porque eu não podia sair cuidando dele. Entendeu? Eu tinha que ficar toda noite com ele. Aí que acabou que eu vim pra cá e voltei aí. Voltei a participar. Só que de início eu já estava casada com ele. Claro. Só que daí ele não vai. Mas ele nunca proibiu. Não. Limitou de cumprir com a tua fé. E aí depois da Giovana, que tempo depois que veio o Davi? Aí depois, vamos ver, a Giovana nasceu em 2007, Davi em 2015. Deu quase 8 anos, não chegou a dar bem 8 anos. Que deu, o Davi, no caso, eu digo assim, a Giovana a gente não planejou. Não foi nós, foi Deus. Eu creio Na verdade, a Giovana foi um presente pra unir ainda mais pra unir marido. Isso, pra fortalecer aquela família, a relação. E daí o Davi, a gente tinha aquele desejo de ter o segundo filho. Aí eu disse pra ele, vamos, daí ele, tá bom. Daí parei de tomar o comprimido em janeiro de 2013 e em maio eu descobri que tava esperando. Aí eu lembro que a Gi dizia, tá vindo o Davi. Eu dizia, não, mãe, eu não sei se é o Davi. Eu dizia, não, Gi, não sei se é o Davi. Vamos esperar pra ver. E veio o Davi, né? Porque eu sonhei com o Davi, que eu tinha um garoto chamado Davi. Daí eu disse... Ela já chamava até pelo nome. Sim, tanto que na ultrassom eles foram comigo e ela tinha 8 anos, ela era pequena, né? E ela disse assim, moço, não precisa nem ver, eu sei, é o Davi que tá aí. Ela dizia, tá? E aí eu dizia assim, calma, porque eu tinha medo que fosse uma menina. E ela se decepcionar. E se decepcionar, e a gente ficar chamando, né? E então, mas deu certo. E o Davi tem uma caneca, ó, que eu peguei da Natura, que diz assim, um sonho que se tornou realidade. Eu disse, Davi, esse aqui é você, Davi. Que foi um sonho e veio o Davizinho. E aí nasceu o Davi. Nasceu o Davi, pequenininho, sabe? Tinha que ver, desse tamanho, assim, nasceu com 2 quilos e pouquinho. E aí conciliar tudo isso, Tati, trabalho, família, casa, filho pequeno, a filha já grandinha, mas totalmente dependente de ti ainda. Dependente. E aí, como é que foi conciliar nesse momento? Tu trabalhava onde quando tu teve o Davi? Quando eu tive o Davi, eu tava no engenho lá da Rolim, lá do seu N Rolim, tava trabalhando lá. Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, que ficava com a Gi, quando ela saía da escola, e me ajudava com o serviço. Aí, ter o Davi, vim pra casa, né? Peguei os 4 meses de licença, mais 2 meses de férias que eu tinha. Só que daí, quando eu voltei a trabalhar, a minha chefe não tinha gostado da ideia de eu ter... Tanto que o dia que eu fui entregar o exame, ela não curtiu muito a ideia de eu ser afastada por licença, no caso, por sair, porque é o direito, né? De nós que trabalhamos. Então, ela não gostou muito. Daí, eu sabia que corria o risco de ser demitida e aconteceu. Aí eu fiquei, era pra eu ter voltado em 6 de janeiro, em julho. Daí em julho eu fui demitida, no caso, daí eu fiquei de julho a novembro sem trabalhar. Só que daí mas aí tu já tinha experiência. Já tinha experiência. Aí, sempre trabalhou na parte administrativa das empresas. Isso, fazia a parte administrativa mesmo, parte de planilhas, de controle ali. Então, daí larguei o currículo lá na Jundir. Que daí foi onde eu peguei, foi meu último trabalho de carteira assinada. Uma empresa ótima, uma empresa, né? assim, um sonho. Eu lembro que eu cruzava na frente e eu sonhava. Ainda vou trabalhar aqui, eu pensava. Aí, interessante na tua história que como tu olha, tu idealiza, tu imagina e tu coloca fé e força naqueles teus projetos e... Eu creio que é isso. Eu acho que assim, a gente sonha com algo e coloca diante de Deus. Eu como tenho muito isso de muita fé, assim, porque eu sei que sem ela eu não me movo, assim. Então, eu tô sempre colocando, Deus, eu coloco diante de ti isso. Abençoa agora, é meu sonho. Vai na frente agora e faz a tua vontade. E tu faz, por favor, que coincide, que venha coincidir a minha vontade com a sua também. E aí fui trabalhar, fazia 9 meses que eu tava lá. Então daí tinha uma pessoa que cuidava do Davi pra mim. Davi foi pra escolinha em janeiro de 2006. Ele já tava com 1 ano. Ainda era bebê. Era bebê, tava com 1 ano.
Aí a Tati seguia lá trabalhando, estava bem feliz, porque eu estava para fazer os cursos para ir para a parte de garantia, que era era outro setor. Outro setor, eu ia evoluir, no caso, dentro da empresa. E é uma empresa que te dá essa chance de tu crescer lá dentro. Sim. Eles apoiam bastante. É uma empresa muito grande, né? Uma empresa nacional. Isso, te dão bastante suporte, estudos. Eles têm planos de carreiras bem estabelecidos, né? Isso. Então, assim, eu tava totalmente segura de que eu ia alavancar lá dentro, assim. Aquele sonho de tu evoluir, de tu melhorar, de tu ganhar um pouco mais. De crescer. Profissionalmente. Isso era o intuito. E aí o Davizinho começou a ir na escolinha. Só que daí, isso, janeiro, daí fevereiro, daí em maio, o Davi começou a ter uma crise, um monte de doenças respiratórias. Tipo, uma criança espirrava na escolinha, Davi voltava espirrando. Aí começou aquilo a gravar. Ia gravar. De maio a agosto, nós internamos 3 vezes com ele. Nossa. E nas 2 últimas foi pneumonia, só que na última internação dele, ele precisou de UTI, que foi em agosto de 2016. Que daí, assim, nos pegou, assim, abriu um buraco no chão, né, assim. Eu lembro como se fosse hoje, assim, que eu e meu esposo, eu saí correndo, fui pra empresa, pedi pra uma amiga minha me levar de carro, porque eu não conseguia dirigir, né, e nós não tínhamos plano. Eu tinha o plano do Unimed, que recém estava sendo liberado, em carência, só que era um plano que cobria só consultas. Dentro, Unimed regional, mas na internação não tinha. E o Davi precisava de uma vaga em uma UTI, então ele foi para a fila do SUS. Então era uma corrida, tipo assim, ele precisava de oxigênio, ele precisava de cuidados, porque o pulmão dele direito estava muito comprometido. Então, assim, a doutora Maria Isabel foi, assim, uma bênção na nossa vida, assim. Ela disse, eu não vou deixar mais o Davi aqui. Quero explicar pra vocês porque eu tô tirando ele. Na época, a doutora Maria Isabel só atendia dentro do hospital, né? Só dentro do hospital. Isso. Ela atendia então, só na maternidade. Então, ela tinha esse olhar pra esses casos, assim, né? Mais delicados ela foi lá mesmo. no plantão, assim, que o Davi foi 3 vezes, nessa vez, sábado, domingo e segunda no plantão. Porque não parava nada no estômago mais, estava ficando fraco. Tava parando bexiga, tava parando intestino, tava dando uma sequência de coisa assim. E ele bebezinho. Bebezinho. Aí a doutora Maria Isabel nos explicou, né? Tati, ó, nós vamos tirar da vida aqui. O antibiótico não tá fazendo efeito. Não. E daí aquilo assim, pensa, né? Aquele gente, choque, mãe, né? Se precisa tirar daqui é porque é algo grave, né? Porque até então tu fica naquela, vai melhorar, né? Aí eu lembro que eu entrei correndo na empresa, eu não sentia o chão. E assim, aquela tempestade, né? Era como se eu estivesse no meio de uma tempestade mesmo. Eu não conseguia enxergar outra coisa, assim. E eu entrei dentro da empresa, eu fui na sala do meu chefe e eu disse assim, por favor, libera a Unimed pro meu filho ter uma UTI. E, nossa, eu me emociono falando, porque foi algo assim muito forte, sabe? E ele disse, Tatiane, não tem o que a gente faça, porque a Unimed o plano é esse, então... Tipo, não tinha mesmo, só que eu fui sabe uma mãe que tá atrás Foi em busca de uma solução. Como né? eu tava na fila e nós tinha que... não dava pra ficar. Claro que eu tinha minha fé. Então, assim, aí foi algo que eu precisei colocar minha fé mesmo em ação. Aí eu entrei dentro do hospital, voltei, e isso sim eu conto como testemunho mesmo. Eu voltei, dobrei meu joelho na ponta da cama. E eu lembro até hoje as frases que eu disse assim, Deus, antes do Davi ser meu filho, ele é teu. Foi tu que me deu. Ele é o sonho que se tornou realidade. Então agora, nesse momento, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui porque nós não tínhamos recurso para bancar financeiramente. Sair, né? Tirar ele de São Borja, pagar. Porque uma UTI na época, eu acho que era em torno de 5 mil a diária, assim. Imagina, então, assim, não tinha. Meu irmão veio e disse, Tati, eu tenho 2 carros, eu vendo os carros, eu pego os recursos, eu tenho um pouco de dinheiro guardado e vamos tirar o Davi daqui. Isso daí eu fiz essa oração e eu disse assim, Senhor, agora eu vou ficar aqui e eu vou colocar o Davi nas tuas mãos e eu vou descansar, porque tu vai fazer, eu vou confiar, minha fé agora vai ser maior que meu medo. Em meio à tempestade eu vou olhar que tu tá no meu barco, tu tá no meu barco. Deu 1 hora e chegou a resposta. A UTI em Santa Maria abriu uma vaga pro Davi. E a UTI móvel tava vindo de Santo Ângelo buscar. Ai, Tati. Sim, foi assim uma alegria. Daí eu fui pra casa, tava todos os meus vizinhos em casa.
esperando e nós arrumando malas e coisas, e o pessoal, todo mundo me consolando. Só que aquela minha oração foi uma oração que eu creio que o próprio Deus colocou em mim, porque eu recebi uma força tão grande, porque eu vi um milagre através da minha oração. A resposta chegou em 1 hora. Imagina só. Entende? O meu marido estava falando com o pessoal de charqueadas, um vendedor que tinha uma médica que trabalhava dentro da PUC, para ver se ela conseguia. Então, assim, nós tava todo mundo mobilizado para buscar uma solução, porque o Davi precisava urgente de um tratamento intensivo. Então, quando eu cheguei em casa, tava todos os amigos queridos, assim, todo mundo querendo fazer algo. E eu lembro que eu disse para eles: nós estamos saindo hoje de São Borja, porque a UTI tava vindo, a gente foi para arrumar as malas, né? Imagina. A gente tá saindo hoje de São Borja, mas a gente vai voltar com o Davi são para casa. E eu quero que você me ajude nisso, orar nesse sentido e confiar. Porque assim, ali eu vi que o desespero, embora a gente fique desesperada, fragilizada, né? Sim, a gente ele mobiliza uma força muito grande em nós, né? Porque eu precisava ter a minha fé em ação ali, embora o medo viesse, né? Claro. Não era a ausência do medo. E é uma coragem tão grande, né? Se entregar o teu filho para Deus. Né? A gente entende que é Deus que nos dá, é Deus que nos tira. Isso. Né? E daí porque ali eu disse, nossos filhos pertencem a Deus. Porque foi Ele que nos deu, né? É. Então, antes dele ser meu, eu lembro disso, e eu sempre falo, Davi, ó, antes de tu ser teu. E hoje eu ensino Davi a falar com Deus assim, nesse sentido. Entregar a vida dele nas mãos de Deus. Ó, filho, Deus tá cuidando. Tipo uma dor do pé. Fala com o Pai, Davi. Vai lá falar com o Pai, que é o nosso Pai Celestial. Então, assim, hoje o Davi, daí tinha uma canção que eu cantava, né? Agora vem a parte do hospital. Posso falar, né? E aí, claro, ele foi, nesse momento ele foi transferido para Santa Maria. 10 horas da noite chegou o UTI, nós chegamos 1 hora da manhã lá. Eu passei muito mal, né? Passei mais mal que o Davi foi dormindo no oxigênio. Imagina. E eu passei mal porque eu tava muito fraca, eu não me alimentava. Claro, passava e daí a viagem, só vigília ali. Sim, e daí a viagem, coisa assim. Enfim, chegamos lá, outra realidade, né? Um hospital lotado. Outra realidade, nós sem saber muito, meu esposo foi também. E daí chegou lá e, ó, só a mãe vai ficar, porque até então tinha a possibilidade dele estar com H1N1 na época. Então a gente ficou isolado numa UTI, só eu e ele, entravam só os médicos. E eu tinha uma poltrona assim, pequenininha, onde eu ficava do lado da cama dele. E aí Deus me deu uma canção que fala: Deus vai na frente abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. E daí eu cantava essa canção assim, eu cantava todo dia como oração. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. É um hino, é um hino da igreja evangélica. Isso, é um hino da Cassiane com muito louvor. Olha e daí só. eu cantava, e era a minha oração, e eu dizia: Deus tá na frente, porque ali foi um processo bem doloroso, assim, ter que segurar ele para fazer aspiração no pulmão, colocação na bexiga, colocação no intestino, assim, porque foi um processo, mas assim, que eu sempre dizia, eu sabia que o Senhor estava cuidando. Em 10 dias, nós voltamos para casa com o Davi. Imagina só, já recuperado, já curado. Daí precisava do tratamento, que foi 2 anos, com acompanhamento, usava bombinha, fazia tratamento para pré-asma. E vocês chegaram a descobrir o que realmente ele teve? Tu sabe que o doutor, o pneumo lá, ele disse que o pulmão do Davi era como se fosse uma esponjinha, que absorvia as bactérias e tinha uma resistência muito grande para antibiótico. Então, assim, foi isso, sabe? Então, precisava cuidar e tratar ali. Então, ele fez todo um tratamento com remédio para fortalecimento no pulmão. Exatamente. Olha só. E daí as fisioterapias, uma coisa que aqui em São Borja na época não faziam, Sim. que lá fizeram, e era as físio no pulmão. As físio no pulmão. Aí fazia físio e depois aspirava com o caninho. Daí eu tinha que segurar o pobrezinho. Que daí foi o que ajudou. Depois eu voltei pra cá e segui fazendo. Porque daí cada vez que resfriava, o pulmão acumulava. E era pequenininho, não sabia tirar. Claro, então eu ia pra físio. Ia pra físio. Daí. O tamanho da tua força, né? Na época foi tinha 1 ano e pouco. 1 ano e 6, 1 ano e 6, 1 ano e 7. E aí nesse momento, de que forma tu voltar ao trabalho? Não tinha como. Ai, não teve não como era opção, o doutor disse: não volta pra escolinha. Sim, imagina. Davi não pode porque até vai chegar uma criança. Até porque precisava construir a imunidade dele. Isso, exatamente. Aí a Tati precisou abrir mão do trabalho. Não foi assim: será que eu paro de trabalhar? Não tinha escolha.
Tipo, não tinha Só mesmo. tinha aquela escolha ali, Então, que era cuidar do teu filho. Vem pra casa. E eu lembro que o meu chefe, o meu gerente na época disse assim, Tatiane, mas a gente libera pras consultas, porque daí, dali 21 dias eu tinha que voltar em Santa Maria com ele para ter avaliação. E daí foi por 2 anos, depois de 21, depois de 30 dias, depois de 45 dias. Então, assim, sempre teve que ter aquela escala. Aquela manutenção Nós do ganhamos tratamento dele. lá do USME, né? Porque era pelo hospital universitário, no caso. Ele ganhou acompanhamento, só que eu não podia perder. Se eu falhasse, no caso, eu perdi. Então, eu disse assim, a gente perdia os agendamentos ali. Isso, porque é tudo bem agendadinho. Então, Então, o acompanhamento, assim, foi muito importante, porque daí deu todo esse fortalecimento que ele precisava, e que hoje ele corre. Até ele voltou a usar a bombinha agora no inverno, quando deu umas crises, assim, mas nada comparado, sabe? Graças a Deus, nunca mais precisou de hospital para internar, só para consultas rápidas mesmo. E aí, quando tu iniciou, né, o teu processo de vendas, como é que foi? Daí, da onde que surgiu esse teu processo de vendas? A Tati empreendedora. Sim, porque aí é acostumada sempre no administrativo das empresas, né? Ali a tua vida era trabalhar nas empresas, na parte administrativa e cuidar da tua casa, dos teus filhos, da tua família. Eu gostava. E tu gostava disso? Eu gostava, tanto que eu saí da Marta em busca disso, né? Em busca de trabalhar com a parte de escritórios, com a parte... Eu gostava muito de computadora, fazer planilhas, sabe? Cuidar daquela parte burocrática mesmo. Sim. Então, era o que eu gostava. Então, quando eu vim pra dentro de casa, eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer dentro de casa? Eu já conhecia, já tinha um relacionamento com Natura. Porque quando eu fiquei de licença, eu peguei, me cadastrei pra ter pra nós e pra alguns familiares. Então, consumo próprio ali. Consumo próprio e alguns de casa ali que pegavam comigo, algumas primas e coisas. Então, assim, mas não era uma renda. Tanto que eu nem via, tipo assim, Natura é pra mim... E é para o teu consumo. Isso. Era um produto que tu gostava, né? E daí eu decidi, como eu tava de licença e tava em casa, eu disse assim, vou usar isso como uma mais, no caso. Claro. Aí veio a Tati, em setembro de 2016, que eu saí, fechei, né, o meu contrato lá na empresa, e eles fizeram uma rescisão e eu saí. Aí vim pra casa e agora, né? Aí de setembro de 2016 até dezembro eu fiquei com esse ponto de interrogação. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí teve um certo dia, que foi em dezembro, que eu comecei a pesquisar, então eu acredito que foi por aí, que a minha filha Giovana, com 9 anos, pegou e disse assim, mãe, tu ganhou essa maleta, tinha uma maleta, aquelas maletas de make, que abre assim. Ah, sim, as grandes. Eu ganhei da Natura num sorteio, que a menina fez, a menina da nossa região fez, e eu acabei sendo sorteada. Só que a maleta tava obsoleta, tava guardada lá. Vazia, como eu não tinha muito gosto, assim, por maquiagem, acabava ficando lá. E ela disse, mãe, vamos encher. Ela disse assim, vamos encher essa maleta de maquiagem, vamos vender para tuas amigas. Porque a gente tinha várias amigas que iam lá em casa que eram fã de maquiagem, que andavam sempre bem pintadas. E ela observava isso. E ela disse, vamos vender para elas? Porque tem público, se elas usam maquiagem. Se elas usam, e a maleta tá aqui, então a maleta deu um start. E eu comecei a pesquisar. Eu fiquei assim, pesquisando, até que eu fiz meu primeiro pedido no final do ano. Eu lembro que foi bem final do ano, assim, e chegou R$150 em maquiagem, coisinhas. Tipo assim, 4 base, lenço umedecido, rímel, umas coisinhas assim. Coisas tipo, básicas de maquiagem. Isso, tipo 2 ou 3 de cada. Só pra mim conhecer, pra saber se a empresa era confiável. E eu vendi, acho que, não sei se vendi tudo no primeiro dia ou no segundo dia, já tinha vendido tudo, as gurias amaram, não, Tati, compra, eu quero. E era bom de preço, coisas bem acessíveis. Compra, Tati, que a gente quer. Aí veio o segundo pedido e entrou 2017, a Tati vendendo maquiagem. Aí, sim, eu te conheci em 2017 vendendo nas escolas, né? Ia de casa em casa, escola, de salão. E aí tu foi construindo a tua rede de clientes. Construindo a rede de clientes. E daí primeiro eu comecei com caixinhas. Eram caixinhas assim, em que eu colocava. Tanto que foi em Santa Maria, numa das consultas do Davi, eu fui num atacadão e comprei caixinhas em acrílico. Aquelas com tampa organizadora. Pra ficar exposto. Aí eu colocava. E pra ficar mais fácil, eu tirava do carro. Eu quero rímel. Eu sei que rímel tá naquela caixinha. E assim eu fiz. Eu botava as crianças do Davi já com 2 anos e pouquinho, a Giovana com 9. Ela te ajudava muito, me ajudava sempre. Daí eu carregava eles iam atrás. Às vezes eu fazia selfie. Vamos lá, galera. eu e os meus ajudantes. E nós saíamos vender.
né? Tu me conheceu, ia nas escolas, salão Sim, eu me lembro que tu chegava lá na escola e dizia, gurias, eu vou deixar aqui, eu já volto, vou lá no carro ver as crianças. Corria ver o Davi e a Giovana, que estavam lá sempre comigo. Ela sempre me ajudava a organizar, sempre. A Giovana sempre foi muito presente, assim, nesse sentido, desde muito cedo. Tanto que eu olho pra ela e digo, Gi, acho que a minha inspiração é você. Porque, pois é, eu ia te dizer, né? Porque nem eu te falei hoje de manhã, tu é uma guria que inspira, mas aí tu tem uma menininha que te inspira também, né? Me inspirou tanto, depois vai vir a parte dos presentes, que vocês vão entender também. Começou com as maquiagens, né? Aí veio 2017, 2018, daí eu já tinha malas em 2018, eram umas malas assim de rodinha, 3 malas, e eu seguia vendendo. Fiz várias exposições, as gurias da antiga Três Passos me chamavam quando tinha evento, eu levava tudo, fiz exposição no Parque de Exposição também. Então assim, eu tava sempre em movimento. Fiz um curso, né, com a Rá, pra poder entender um pouco do mundo sobre maquiagem. Sobre maquiagem, porque assim, eu caí de paraquedas, né? Eu comecei comprando por ideia da Giovana, não por ideia minha. As gurias amaram, eu digo, bom, agora eu preciso entender para poder vender para outro público, para poder alcançar novos clientes. Aquelas que não entendem para que serve, onde que usa o blush, onde que faz o contorno, como que arruma a sobrancelha, eu precisava entender para poder vender. E aí eu fui em busca e a Rá me deu todo um suporte. Fez um curso comigo, assim, onde me ensinou não só usar, como também identificar os produtos. Então, assim, foi muito bacana, sabe? Me ajudou, me deu todo um norte. E é o que eu falo, né? O quanto uma mulher pode apoiar a outra, né? Pode motivar, pode dar aquele suporte ali. A importância das mulheres se apoiarem, né? Em todos os ramos, em todos os nichos, em todos os momentos, né? Com certeza, com Porque certeza. a mulher, ela compreende a outra, né? Sim, com certeza. E faz a diferença na vida da gente, né? A Rá foi uma das nossas entrevistadas e nos deixou uma história muito legal também, né? Ela também, ela é muito ela é inspiradora, né? Ela é inspiradora, né? E ela não desiste, né? E é o que tu fala, né? A gente tem que seguir, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos, não desista nunca. Não desista. Porque esse é o caminho para te seguir te aperfeiçoando. Exatamente. Se hoje eu tô aqui para contar, né, essa história, foi porque lá atrás eu não desisti. Tu não desistiu. Porque eu peguei aquela dificuldade e encarei, como eu digo agora, eu preciso... Precisa seguir. Isso. E dali tu seguiu, ali tu fez o curso com a Rá. E segui vendendo. Então foi 2017, 2018. Aí 2019, o meu esposo me ajudou a montar lá em casa, porque já estava tão grande o meu estoque. Que tu não tinha mais onde comportar. Não tinha onde guardar lá dentro de casa, não tinha onde organizar. Como dentro das malas, tu acabava virando as malas, virava os produtos. Então tava assim, meio que insustentável já. Aí o que aconteceu? Ele disse, Tati, vamos mudar, vamos tirar a sala. E colocamos a sala lá pra trás, junto com a cozinha. E eu vou te ajudar. Daí ele me ajudou, trocou o piso, trocou o forro, pintou, colocou um vidro na frente. Eu coloquei umas cortinas pra deixar mais claro, no caso. Claro. Eu mandei fazer as primeiras 3 prateleiras. Que foi um sonho, assim, pra poder organizar estoque, pra poder colocar os produtos bem organizados, pra poder fazer os vídeos, né? Que daí pra poder mostrar o que eu tinha pronta entrega. Então, assim, foi algo, assim, que foi um divisor de água, assim, né? E foi uma conquista, que nem eu disse, eu olhava pra aquelas prateleiras e eu dizia assim, nossa, quem diria que aquelas caixas iriam se transformar em prateleira? Foram as 3 primeiras, daí depois eu fui comprando, né? Eu já tenho várias prateleiras e vou organizando as coisas. Então, aí passei a ter o atendimento mais... E aí tu seguiu mesmo assim com os produtos de beleza também, além das maquiagens, dos produtos... Aí entrou, eu comecei a investir em Natura novamente, que eu já conhecia. Claro. Boticário, depois veio Mary Kay e as maquiagens que eu já vendia também. Que daí eu comecei a... Foi agregando marcas ali. Agregando marcas. Isso por quê? Porque havia procura. Claro. Então as pessoas procuravam e a Tati disse, não, agora eu tenho que ter pra elas, né? Já que elas estão me procurando, eu tô começando. Aí nasceu a Toda Bonita, no caso, né? De 2017 pra cá, que eu acabei não falando, mas nasceu a marca Toda Bonita, né? Por causa das maquiagens. Então começou por causa disso. Por isso que nasceu... ali a Toda Bonita, daquela malinha e daquelas caixinhas, ali nasceu. E daí em 2019... E a Giovana sempre te acompanhando, muito ativa. Sempre. Aí comecei a fazer os primeiros presentes, só que eu não tinha experiência nenhuma em presente. Só que as pessoas pediam, Tati, tem um aniversário, dia do namorado, o que tu tem aí pra mim dar pro dia dos namorados? E eu disse assim, não, eu vou precisar ir atrás.
né? Sim, porque até então era só sacolinhas. Só então, sacolinhas, botava o produto dentro da sacolinha e deu. Então, aí a Tati começou a se arriscar nos primeiros presentes. Não tinha capital para investir em embalagens e eu fazia com caixa de papelão, encapava, fazia lacinhos, fazia alguns lacinhos assim de fita plástica, até que chegou a caixa da Cacau Show. Essa história da caixa da Cacau Show, mas assim, mas o que tem a ver a caixa da Cacau Show? Então, minha filha, ó, Giovana de novo. Nós sempre juntos. Meu esposo disse, ó, a Giovana é embaixadora, toda bonita, né? Ela é a principal, pode ter certeza disso. Aí o meu esposo disse, Gi, vai buscar, porque como ele trabalha, né? E eu não lembro se foi em maio no meu aniversário, se foi em junho no Dia dos Namorados. Eu não lembro a data, porque eu faço aniversário e logo é Dia dos Namorados. Então, assim, dá menos de 30 dias. E ele disse, vai buscar uma caixa de chocolate bem bonito pra tua mãe. E daí deu o dinheiro pra ela. Ela saiu da escola e foi e botou dentro da mochila. E ele fez a surpresa pra mim logo depois. E a gente comeu o chocolate. Era uma caixa quadrada, muito bonita a caixa. E ela vinha em volta num saco transparente com um laço de cetim. Aquele laço. As embalagens da Rafa, da Cacau Show, né? Lindíssima. Sim. Tanto que eu já contei a história, já marquei ela, já contei, ela achou linda a história. Deu contar que me inspirei, os meus laços foram inspirados nos laços da Cacau Show. Então, assim, olhei e eu disse assim, Giovana, esse laço, imagina nos presentes vai ficar lindo, um laço de cetim, porque o cetim ele dá uma sofisticação. Ele dá, fica algo mais delicado, né? Isso. E daí assim, ela disse, mãe, eu cuidei tudo. Eu cuidei tudo que a moça fez, que daí provavelmente é a Rafa, né? Ela cortou aqui, ela arrumou assim, aí ela me mostrou, dobrou as pontinhas, tudo. Então a Giovana cuidou tudo e chegou e me falou como que ela fazia pra eu poder começar a fazer os meus primeiros pacotes, assim, mais arrumados, Acho né? que nós vamos chamar a Giovana pra entrevistar alguém Eu que tu acha, porque ela é muito perspicaz. Nossa, imagina, assim, nessa época ela tinha o quê? 12 anos. E aí ela te explicou e tu começou a tentar montar ali. Isso. Comecei a montar. E daí eu desmanchei o laço da Cacau pra tentar montar. Mas quem disse que a Tati conseguia, né? Quebrei a cabeça, disse, olha, mas essa perna tava aqui, essa perna tava aqui. E quebrei minha cabeça e eu disse, bom, não vai ter como. Aí fui pro YouTube. Procurei vídeo no YouTube, aí achei um vídeo mesmo em que a moça ensinava a fazer um laço bem semelhante àquele da Cacau. E ali eu comecei a quebrar a cabeça. Porque eu disse, eu quero esse algo a mais nos meus presentes. Eu quero entregar esse diferencial, esse presente mais sofisticado. Até porque o nome Toda Bonita, ele tem esse diferencial, né? Então, assim, ali eu passei sem perceber. Isso foi algo que aconteceu sem eu perceber. Eu comecei a me apaixonar por embalar. E aí, o nicho de maquiagem foi ficando de lado. E eu passei a ver que eu amava muito mais embalar do que vender make, do que vender maquiagem, do que falar de make. Então, assim, por quê? Porque não me chamava, não me chamava tanta atenção. E quando eu comecei a embalar e ver os primeiros pacotes, porque eu sempre gostei muito de surpresa, eu tenho uma história que envolve minha mãe, que meu último aniversário com ela fez uma surpresa pra mim. Eu tinha 13 anos. Então, assim, surpresa, tu quer me ver feliz, tu me surpreende com alguma coisa. Tipo assim, eu gosto. E ali tu encontrou o teu propósito. E eu pensei assim, essa pessoa que vai receber uma surpresa. Então eu vou caprichar para que ela seja surpreendida ao receber. Então eu passei a colocar o amor, porque eu disse assim, é como se eu estivesse recebendo. Claro. Então eu vou entregar muito bem feito. Ai, que legal. Então, Tati. assim... Isso daí foi em 2019. 2019. Antes da pandemia. Antes da pandemia. Aí veio o amor, porque nem eu digo assim, é muito mais do que produtos embalados. É amor embalado. Existe um carinho, existe uma dedicação ali pra construir aquele presente, porque não é né? só um produto enfiado dentro de um saco embalado de qualquer jeito. Aí eu passei a buscar me aprimorar ali. Passei a buscar dedicar pra ter o algo a mais. Porque eu disse, por que comprar com a Tati? Tem que ser diferencial. Por que as pessoas iriam procurar vir comprar com a Tati? Então, assim, eu queria entregar aquele algo a mais mesmo. Eu queria que elas vissem, assim... Ai, tem algo diferente. Eu quero ir comprar o presente da Tati porque tem algo diferente. E até então tu não aparecia nas tuas redes. Não era mais, eram teus presentes. Era só os presentes, eu tirando a foto e segurando o presente. Pra te não aparecer. E deu. E aí vem a pandemia, né? Em março de 2020. Me deu um baque.
Assim. Porque aí fecha tudo, né? Fecha tudo, fica dentro de casa. As pessoas não procuram, tem medo de se aproximar. Exatamente. E aí a Tati precisou se reinventar. Eu disse assim, ou agora eu aprendo a usar a internet ao meu favor, as redes sociais ao meu favor, ou eu vou quebrar, ou eu vou perder tudo que eu conquistei. Até porque são produtos que eles perecem muito rápido, né? Não, acaba se perdendo. E se não mostrar, tipo assim, até então as pessoas vinham até mim, ou eu mandava foto no WhatsApp. Só que assim, eu sabia que eu precisava me adequar à realidade. Claro. Então, assim, muitos comércios fecharam. Infelizmente. Muitos negócios. Infelizmente, assim, muitos negócios ficaram, né? Porque é o que eu digo, né, Tati? A pandemia, ela nos trouxe um desafio muito grande, mas ela também nos trouxe muitas oportunidades de aprendizado. Com certeza. Quem se propôs ali a aprender, a se reinventar e a entender que o que vende não é o produto. Quem vende é a nossa imagem. A nossa imagem. Pessoas, né? As pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. A partir dali existiu aquela coisa da separação física e emocional das pessoas. As pessoas se apegaram muito mais às marcas direcionadas à pessoa que vende. A pessoa. Porque é aquela coisa assim, eu preciso mostrar o que é, eu preciso ser a influenciadora do meu produto. Do teu produto. Porque se eu não comprar meu produto, primeiro, quem que vai comprar? Então, aí em 2020 a Tati foi atrás de um cursinho de marketing. Um cursinho simples, né? Um cursinho online. Internet. Na própria Hotmart. Comprei um cursinho bem barato, assim. E passei, eu digo agora. E aí tu já sabia perfeitamente fazer teus laços, tuas embalagens. Sim, as embalagens já estavam. Agora precisava no marketing mostrar, digital. porque presentes todo mundo compra. Todo dia tem alguém de aniversário, Com todo certeza. dia tem alguém. Então, eu disse assim, eu preciso fazer com que as pessoas me enxerguem, que as pessoas enxerguem o meu produto. Quiseram tecer. Tá bem. Aí, o que aconteceu? Fui atrás do cursinho, fiz o cursinho, e no cursinho a moça dizia assim, vergonha não paga conta. Você vai engrenar sua marca, o seu trabalho, no momento que você olhar e dizer assim, não, deixar a vergonha de lado e mostrar o teu produto. Então, assim, eu precisei fazer isso. Aí eu lembro que o meu primeiro vídeo, assim, um dos primeiros vídeos em que eu fiz com a câmera, assim, igual nós estamos falando aqui, foi mostrando a maleta. Eu disse assim, hoje eu vim contar um pouco da minha história pra vocês. E eu lembro que eu tremia muito, assim. E a gente tem medo de se ver depois, né? É muito interessante, eu converso com as gurias porque o primeiro julgamento vem da gente. Vem da gente, exato. Né? E depois a gente tem medo do julgamento dos outros. Sim, o que vão pensar? O que vão pensar? Ai, ó, a Tati se aparecendo ali na TV. Bem isso daí. Na internet, no caso. E aí tu perdeu a vergonha e foi com a cara e com a coragem. Eu tive que colocar a vergonha no bolso. Fica aqui, vergonha, e vai. Porque eu disse assim, ou eu fazia isso, ou eu ficava pra trás. E aí passei a investir em vídeos, em reels, divulgação, mostrando batom, mostrando hidratante, mostrando presentes, trazendo os presentes, fazendo vídeo assim, mostrando, eu tenho, sabe, vindo na frente da câmera com os presentes. Então, assim, foi muito desafiador, mas foi assim, preciso. Ali alavancou o teu negócio. Ali tu entendeu a importância do marketing digital para o teu trabalho. Com certeza, para alcançar tanto que hoje, principalmente em datas comemorativas, pessoas que eram de São Borja e que moram em outros lugares me procuram para eu presentear, para me levar, para te levar para pessoas que moram aqui, por exemplo, para mãe, para pai, para avó, para tia, para amiga. Tem pessoas que dizem assim, Tati, te encontrei no Instagram e vi que tu tem presentes, tu consegue. Aí eu faço os cartões. Às vezes choro fazendo os cartões. Tem que ver. Sim, porque aí tu tem ideia da distância, né? Que essas pessoas estão, mas é aquilo ali que conecta. As mensagens que as filhas colocam pras mães. Então, assim, é uma coisa mais linda. Agora, o Dia das Mães foi um dia que eu fiz várias entregas assim. Que eu enchi o carro com as cestas, com presentes e ia nas mães entregar. Teve muitas que eu tirei foto pra mandar pras filhas. Então, assim, hoje, através do que? Do Instagram, se eu não tivesse mostrado, né? Se eu não tivesse investido em aparecer, em divulgar o meu trabalho, vender o meu peixe, que nem diz, vestir a camiseta mesmo. E perder a vergonha. Perder a vergonha. Na verdade, eu acho que não é tanto a vergonha, eu acredito que é o medo do julgamento. É que nem a gente tem medo primeiro do nosso próprio julgamento, porque a gente tem até vergonha de se assistir falando. É aquela coisa. E depois. E a gente se corrige, aí vê os defeitos. Né? E depois tu tem medo do que os outros vão pensar. Né? E aí, com essa onda do marketing digital, o que os especialistas dizem?
teu sucesso só depende de ti. Com certeza, né? vai atrás. E ninguém, não tem uma pessoa no mundo que todo mundo vai gostar. Não, e vai errar, né? vai errar. Vai errar, mas tu vai aprender com os teus erros também. Exatamente. Né? E se tu não fizer nada? E se tu ficar ali? Era o que eu pensava, eu disse assim, eu preciso. Que nem eu olhava para as prateleiras, que meu esposo me ajudou, ele investiu, ele gastou dinheiro para me ajudar. E eu pensava assim, eu preciso honrar isso que ele fez. A minha preocupação era assim, ó, eu preciso, se eu parar, porque que nem em 2020 me bateu a vontade, o medo. Como assim as clientes não vinham, os boletos ali? Veio aquela dúvida, e agora, Tati? Volta a trabalhar em carteira assinada. Tu tem conhecimento, tu tem experiência, vai arrumar. Bateu aquela incerteza, porque eu disse assim, só que eu pensava assim, eu vou desistir depois de ter chegado até aqui. Olha tudo que foi preciso enfrentar. O tanto que tu investiu, o tanto que investiu. E assim, saí do zero. Ninguém chegou e me deu assim um capital para eu iniciar. Eu comecei fazendo um pedido de R$150. Então, se tu for ver assim, custou de 2017 a 2019 conquistar aqueles produtos, aquele estoque, aquela clientela, porque eu já tinha uma cartela de cliente. Então, assim, eu vou desistir disso. E o valor, né, Tati? O valor do trabalho, né? O que a gente costuma conversar aqui em casa, assim, não é somente o dinheiro. Não. É o valor do teu tempo investido, do teu trabalho, da tua dedicação, do tempo que tu deixou de estar com a tua família para estar ali buscando produzir algo. Com as crianças, né? Então, é assim, o valor de tudo aquilo que tu construiu, certeza. né? E é algo que é muito difícil tu apagar, né? Dali pra diante. Com certeza, porque fazia parte da minha história, né? Era uma parte muito importante de algo que foi muito, que nem eu disse assim, algo assim que com a história do Davi, né? Algo assim que machucou, algo que nos deu medo, mas que serviu como alavanco para mim levantar da cadeira e fazer algo. Pensar assim, agora não é hora de ficar aqui choramingando e pensando agora vamos apertar as contas, meu esposo que vai pagar sozinho e eu vou ficar aqui dona de casa. Claro que, né, que não é bem assim. Mas que a mulher trabalha muito dentro de casa, muito mais, com certeza. Mas para trazer uma renda, né? Então assim, eu precisava fazer algo, porque eu sabia que as contas iam chegar e que não ia ser fácil. Então assim, foi algo que foi preciso se mover, né? Sair da minha zona de conforto. Até o que eu costumo dizer, quando a gente sai da zona de conforto, a gente reconhece a nossa força. Né? Quando tu te propõe a sair da zona de conforto, ali tu reconhece a tua força. Porque eu não tinha noção, assim, que nem eu disse, a minha única habilidade era usar o computador. Porque olha, o tamanho da tua força de conseguir sair com os teus produtos, com os teus 2 filhos pequenos dentro do carro. E vou te dizer, enfrentar a vergonha, muitas vezes enfrentar o preconceito, muitas vezes enfrentar muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, assim, a vergonha que eu digo no sentido assim de tu se expor, de tu chegar num salão com os teus produtos e assim, muitas vezes as pessoas, né, não te olharem de uma forma, então assim, era preciso, muitas vezes fechava a porta ou coisa assim, eu voltava, ia em outro lugar, então assim, foi preciso enfrentar, assim como toda empreendedora, né? Teve a persistência. Isso. A persistência. Que nem eu digo, eu tô hoje aqui, né, e hoje tô contando essa parte da história, porque lá atrás eu não desisti. Então, gurias, né, a Tati, no final a gente ia falar isso, mas vou falar, né, a Tati é outra samborgense, que nem eu falei da Rá, né, é outra samborgense que alcançou no Instagram 20 mil seguidores, né, Tati? Tô com 22.500. Imagina, e aí hoje ela tá com o curso dela, o curso de laços, na Hotmart, né? Hotmart. E tá com 500 e poucas alunas, né, tá com um baita de um sucesso, então... É o que eu costumo dizer, né? O trabalho do Gurias é levar essa história de vocês pro Brasil, pro mundo, né? Para que realmente as pessoas daqui acreditem que São Borgense, né? Ele tem um potencial muito grande para romper as barreiras daqui. A gente vive numa cidade longe, né? São Borja, ela é fronteira, né? Ela é fronteira, ela é fisicamente longe de muitos centros grandes, mas tem muito talento aqui. Né? Então tu é um desses exemplos, tu é né, dessas gurias que a gente fala. Né, que alcançou o teu sucesso através do teu trabalho, da tua persistência e de não ter desistido. Sim, verdade. Né, então, de São Borja, né, pro Brasil, pra Hotmart, né, através de um curso, através das 20 mil seguidoras, né, 22 mil seguidoras hoje. 22 mil seguidores, né, então, para que vocês entendam que não é impossível,
conquistar, né, o teu sucesso, espaço. o teu espaço. Exatamente. E o que eu falei pra Tati hoje, né, o sucesso ele é algo muito íntimo. Sim. Né, ele é algo muito individual, A gente somente sabe. tu tem ideia do tamanho do teu sucesso. E o né? quanto eu sou grata por isso, E o né? quanto ele vale pra ti. Nossa, muito. É algo assim que eu digo assim, que todas nós, né, que queremos algo, pensar assim, eu vou continuar até fazer dar certo, né? Porque assim, se a gente parar na primeira dificuldade, na primeira empecilho que aparecer, porque vai aparecer. Vai. Sempre vai, né? Sempre vai ter um empecilho, sempre vai ter algo querendo nos paralisar, um medo. O medo de tentar, o medo de fazer dar certo, que nem agora esse curso foi um desafio, porque eu tinha medo, eu me olhava assim e dizia assim, Tati, monetiza teu conhecimento. Claro. Tati, as gurias querem aprender contigo, vai lá, faz um curso. Tem uma amiga minha, a Rosa Santana, ela é da Bahia, ela é uma consultora de beleza e ela me incentiva muito. E ela está te monetiza teu conhecimento, faz isso porque tu vai realizar ações na tua casa. Hoje nós estamos começando a construir a nossa sala, que eu fiquei sem sala. Sim. Porque eu fiquei sem sala porque eu transformei no meu espaço. Imagina, então, assim, eu fui preciso romper o medo do fracasso. O medo de não dar certo, o medo de não ser aceita, o medo de ser julgada, de ser criticada. Então, foi preciso romper esse medo. A autossabotação, né? Porque ela vem, né? Vem bastante. E eu precisei romper isso e eu disse, não, eu vou fazer. Porque esse é um sonho. Um sonho de levar para as outras colegas que hoje estão aprendendo comigo a transformar os seus produtos, simples produto, uma caixa de sabonete, num presente bem elaborado e entregar para os seus clientes muito mais do que um produto, né? Algo rico em detalhes, rico em amor, feito com capricho, com carinho. Então, assim, hoje poder levar isso para minhas colegas, que é colegas do Brasil, inclusive eu tenho uma aluna que é dos Estados Unidos. Olha que show, Tati. Eu até fico emocionada, porque eu disse, olha, Tatiane, a gente não tem ideia, né? Do tanto que alcança, né? Do tanto que alcança. Ela é do Brasil, mas ela mora lá e vende Mary Kay. E ela comprou meu curso e ela é minha aluna. Até a gente troca mensagem, ela é muito querida. Olha só. E eu disse assim, olha só, a Tati que saiu de São Nicolau é uma cidade pequenininha, que veio pra São Borja, como eu disse assim, eu não sou melhor do que ninguém, né? Eu sou melhor que ontem. Eu sou melhor do que eu fui ontem. E assim, eu busco cada dia me superar, né? Vencer esses medos, que os medos vêm. Vencer a procrastinação, que muitas vezes a gente vai deixando. Tem aquele sonho, né? Sabe aquele desejo de realizar algo, mas tu vai muitas vezes deixando de lado. Então, hoje o que eu tenho feito é rompido isso, né? Dia após dia. Que show! Olha, muito, muito legal. Muito jóia. E hoje, quais são os desafios que a Toda Bonita ainda enfrenta, né? Sempre tem. Sempre tem, né? Sim. Sempre vai haver. Sempre tem, sempre. Mas tu sabe que com a tua força tu vai estar esperando. Não desistir, tentar, né? E a Giovana, quando ela olha pra tudo isso, né? Nossa, o que ela te diz? Ontem a gente falava, porque eu comecei a vender uns arquivos de imagem, umas tags. As tags que eu faço pros meus presentes. Sim. As gurias estavam dizendo, Tati, vende os arquivos pra nós, porque tuas tags são diferentes. Eu sempre gostei de exclusivo, de algo assim... Meu, a tua marca. Com a minha marquinha, ir lá e montar com a fonte que eu gosto, com o desenho que eu gosto. Claro. Então eu sempre quebrei minha cabeça, não fiz curso nenhum, mas sempre procurei futricar, mexer, sabe? E daí veio a ideia, vende as tags. Daí a Tati foi e montou com um preço assim super baixo e assim... De ontem pra cá eu vendi 350, assim, Imagina, arquivos já. Só. E aí eu estava conversando com a Giovana, eu disse, Giovana, tu tem noção? Diz ela, mãe, não. Lembra da mala? Lembra de como foi? Eu digo, nossa, eu lembro, guria. E ela disse, olha, tu tá alcançando o Brasil hoje, mãe. Alcançando o Brasil com o que tu faz. Hoje tu toca as pessoas. As pessoas gostam do que tu faz. E eu digo assim, às vezes não cai a ficha. Não cai a ficha. Sabe que nem agora poder lá reformar lá em casa, o pedreiro tá lá. É um sonho, né? É um sonho, tá se concretizando, tá se construindo. Entende? São coisinhas que pra muitos pode parecer, é só uma sala. Não. É a sala da minha família. Que um dia meu esposo foi lá e desmanchou pra poder... Abriu mão pra poder investir no teu trabalho. Investir no meu trabalho. E daí hoje, vendo que através do meu trabalho, que eu tô colhendo... Desculpa. Tô colhendo os frutos daquilo que foi tão difícil começar.
Foi tão difícil abrir mão do trabalho, né? Foi tão difícil vir pra dentro de casa. Não que seja difícil, né, estar com os filhos, não é isso, jamais. Mas é do financeiro mesmo. E a gente é numa geração, Tati, que as mulheres, a nossa geração é aquela coisa assim que não quer ficar só dentro de casa. Não, e a gente quer adquirir as coisas. Adquirir, eu costumo dizer que a gente é numa geração de mulheres que a gente teria que ter 48 horas no dia. Porque a gente quer ter família, a gente quer ter, né, o marido, carreira. Os filhos, carreira, a gente quer ascender na carreira, quer crescer, né, quer se sentir bem sucedida, pessoalmente, profissionalmente. E conquistar, porque são coisinhas, que nem agora falando da sala, daí vai ter a lavanderia nova e a sala, porque a sala vai ser no lugar da minha lavanderia que ficou no meio da casa. Aí eu disse assim, são coisinhas, mas a gente sabe como foi difícil, né, ter. Então assim, são conquistas, são sonhos que eu disse pra Gia, porque eu falo muito pra Gia, a Giovana, né, minha filha, eu digo assim, porque eu tenho certeza que isso vai inspirar a vida dela, né? Com certeza. Ela tá indo pro ensino médio, logo vai estar pra faculdade, logo vai ter a casa dela, então eu digo, são histórias que ela fez parte, que ela presenciou, que se nós não desistir, se nós ser persistentes, se nós ter fé, as coisas dão certo. As coisas dão certo, as coisas vão acontecendo dia após dia. Que lindo. E a gente tá indo pro IFE, né? Tá indo pro IFE, tá muito feliz, tá realizada. Na verdade, todos estamos, né? Sim. Porque ela tinha muito medo de não ir tão bem, mas estudou pra caramba. Ela é muito esforçada, é uma menina, assim, que eu não... Ela é muito dedicada, né? Muito, lê muito, assim. Tem coleção de livros, lê pra caramba. Estuda, tanto que fez o cursinho lá do IFE, que eles disponibilizam um cursinho para os alunos do nono ano. Pra se prepararem pra prova. E ela tirou o primeiro lugar no simulado lá, de todos os 70. Só. E eu disse, nossa, filha. Ela disse, mãe, mas a prova eu não sei, porque não tinha como saber as notas dos outros. E eu disse, não, descansa teu coração. Se for pra te ser. Aí foi bem classificada, entrou e vai fazer informática, né? Olha, tá super feliz, tá ansiosa, fez a matrícula dela, já tá tudo aqui. E agora, ela disse, ano que vem, que dela é minha funcionária hoje, né? Claro. Ela trabalha, eu pago pra ela semanal e ela é muito boa em organização, o que eu não sou. E aí toda essa parte depois das redes, ela que também te auxilia no trabalho com as redes. Mais no burocrático mesmo, na loja. A parte de layout com prateleira, essas coisas assim de estoque, tudo. Ela organiza tudo, limpa. E atende também, quando eu não tô, se ela está em casa, ela atende também. Mas ela é mais os bastidores, ela gosta mais dos bastidores. A parte de ideia, de harmonia, de cores, ela me ajuda muito, ela me dá muita ideia, assim. Então, porque meus presentes estão sempre, eu tô sempre cuidando como harmonizar cores e equilibrar tons e deixar uma coisa bem equilibrada. E eu chamo, quando eu tô na dúvida, eu chamo ela de vem cá. Ela, eu até disse, ela é embaixadora, não tem jeito, né? Pois, e o Davi, como é que acompanha tudo isso? Como é que é pra ele hoje ver a mãe dele aparecer em tantos lugares, né? Ele ama e ele, sabe o que ele diz assim? O Davi é muito sensível, muito. O dia que eu comprei uma das prateleiras novas, ele olhou, foi ano passado, acho que foi uma das prateleiras que eu fui aumentando, né? Conforme ia aumentando, eu fui aumentando, fui comprando as prateleiras. E ele olhou e disse assim, mãe, tô orgulhoso de ti. E eu disse, Davi, porque tu tá evoluindo. E daí quando ele soube do Instagram, do curso, que daí ele vai acompanhando tudo, né? E ele disse assim, tu tem ideia, eu tenho uma mãe que tem não sei quantos mil seguidores. Ele conta com a boca cheia. Eu disse, Davi, calma, são só, né? São só números, não tem problema. Não, mãe, eu sei porque eu vejo os youtubers. Eu sei o que é, tu já tá famosa. Ele interage, né, porque pra ele é algo muito grande, então ele trata assim, ele agora com o curso, que daí entrou o dinheiro da venda do curso, e eu contando pra eles, filhos, a mãe tá gravando, daí quando começou a vender o primeiro dia, eu tive 180 vendas no primeiro dia, assim, então assim... Eu lembro que eu chorava de feliz, porque a minha perspectiva era vender 100 cursos até o final do ano. Tipo assim, eu coloquei uma meta e eu vendi 180 no primeiro. Deu um boom, assim, o pessoal comprou muito. Então, aí eu lembro que ele dizia assim, mãe, tu tem noção disso? Tipo assim, muito impressionado, sabe? Mais impressionado do que a Gia. A Gia já é mais discreta, mas dela. E o Davi ele já faz... Empolgadíssimo. E ele quer falar com as seguidoras. O dia que eu me machuquei aqui, né? Que eu me machuquei com a briga dos cachorros. Ele pegou o meu celular e ele gravou um stories sozinho. Ele pegou meu celular e gravou, até não fez a Janina. Disse assim, seguidoras da mãe Tati, porque ele me chama de mãe Tati.
seguidoras, a mãe Tati, eu vim aqui pra dizer que ela não vai poder falar com vocês hoje porque ela tá machucada, ela foi se meter na briga do cachorro, o cachorro arranhou ela e ela tá bem dodói agora lá no quarto, deitadinha. Tipo assim, toda interagindo, as minhas seguidoras amam Adoram. ele, né? Cadê o Davi, Tati? Cadê o Davi? Ai, que amor. Ele é super extrovertido e fala pra caramba, nossa, tem que ver. É uma figura. E aquela guria que saiu lá de São Nicolau? Imaginava que ia chegar onde chegou? Não, jamais. Eu vou te dar esse espelho aqui pra te olhar, pra que a tua guria fale contigo um pouquinho, tá? Nossa. O que ela te diria nesse momento? Valeu a pena, Tati. Valeu a pena não ter desistido. Valeu a pena ter acreditado. Valeu a pena ter continuado. Valeu a pena ter tido esperança e fé. Sempre vale a pena. Que joia. Obrigada e desculpa também. Imagina. Obrigada por isso, porque eu digo às vezes a gente não tem noção do tamanho da tua história, né? das coisas, e a gente começa a contar e começa a vir um monte de memórias, né? É. E eu queria muito, assim, que os meus pais, eu creio que em algum lugar eles estão... Eles estão te acompanhando, né? com certeza. Eu queria, porque eu sempre fui uma guria, né? Aham. Muito bagunceira, muito... A mãe mandava eu varrer ou lustrar a casa, eu fugia dela. Tu procrastinava, digamos Eu procrastinava desde sempre. Eu me escondia da pobrezinha da mãe. Ela dizia, Tati, que Imagina. lá era piso com cera na minha casa e tinha que lustrar. Tati, vem lustrar. Eu fugia da coitada. E daí eu disse, eu queria que ela visse, né, que hoje aquela guria que fugia dela é uma mãe. E é uma mãe que ama, né, os filhos e que ensina. Hoje a minha filha sabe fazer muita coisa dentro de casa, sabe cozinhar, coisas que eu não consegui aprender com a mãe. Não deu tempo. Não deu tempo e quando eu tava em tempo eu fugia dela. Eu não sabia, né? Então hoje, assim, eu queria muito que a mãe visse que aquela guria dela cresceu e hoje é uma mulher responsável, né? Uma mulher que tem conquistado sonhos que eu nem imaginava. Eu nem almejava. Que nem eu disse, o sonho da minha infância era uma família, minha adolescência, na verdade, uma família com uma casa pintada. Eu cruzava na frente da casa de um senhor, que era uma casinha muito bonitinha, e eu dizia assim, ai, quando eu crescer, eu quero ter uma casinha pintada assim. E hoje, graças a Deus, eu tenho. Minha casa, graças a Deus, aos poucos está sendo reformada. Mas tem tudo. Tem tudo. E não falta o principal, né, Tati? Não falta o amor, né? É verdade. E a família que eu queria. E Deus me deu, né? Que joia, que lindo. Isso é muito bom. E é muito bom contar isso. Espero que as pessoas, né, que assistam tenham, né, essa coragem, né, que eu tive e se sintam, né, inspirada a não desistir e a persistir, acreditar no sonho e fazer dar certo. Cada dia um pouquinho, né? A gente fazendo cada dia um pouquinho, a gente vai. A caminhada é longa, só não dá pra parar, né? Não dá pra parar. E só se anda pra frente, né? Isso. O caminho é pra frente. Enfrenta as dificuldades e vai. Que joia, Tati. Prazer, viu? Prazer ouvir tua história. Gratidão por aceitar o nosso convite. Obrigada. Gratidão por compartilhar conosco a tua história linda. Né? É muito inspiradora, que nem eu te disse hoje de manhã. Tu com certeza é uma guria muito inspiradora, né? Que vai compor o hall lá do Gurias, né? Que honra. Para vocês que assistiram, né? Espero que se inspirem, que consigam olhar essa entrevista, essa história de coração aberto, né? E que tirem o melhor para vocês. A gente te agradece muito, parabéns. Obrigada. Pela tua linda trajetória e que Deus siga sempre te abençoando. Amém, muito obrigada. Obrigada por esse espaço, obrigada por tudo. Que também Deus abençoe vocês e que esse projeto alcance o mundo. Alcance o mundo e toque as pessoas. Amém. Que assim seja. Obrigada, gurias. Obrigada por acompanharem, por assistirem. A gente agradece, né, a todas vocês por estarem aqui até o final. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.